Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. Para quem acha que a inteligência artificial é algo recente, está enganado. A sua origem já tem pelo menos 70 anos de sua aplicação na nossa rotina e tem sido cada vez maior por meio de atendimentos, automatizações e até mesmo em aparelhos domésticos comuns do nosso dia a dia. Com tanto conhecimento disponível, acumulado e fornecido pela inteligência humana, a inteligência artificial vem adquirindo habilidades de interpretação e em breve será impossível adquirir qualquer produto ou serviço que não estejam interconectados para fornecer melhor experiência, de forma personificada para cada ser humano. O ChatGPT, por exemplo, é uma das tecnologias de inteligência que impactou o mundo nos últimos meses, trazendo mecanismos de busca e respostas além do esperado pelo usuário, fornecendo informações completas e precisas sobre diversos assuntos. Isso impressiona profissionais de diferentes áreas, pela forma como impactam na vida das pessoas, seja nas relações sociais, seja no trabalho. Para alguns, tanto o avanço tecnológico representa uma possível ameaça. Para outros, a inteligência artificial é um processo natural de evolução tecnológica e humana também. Por isso, merece estudos e pesquisas que nos ajudem a conviver com essas ferramentas de forma positiva e sem medo do futuro. Esse é o tema do programa Ideias em Debate de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos o professor e pós-doutor em comunicação Orlando Berti e o analista de sistemas e PhD em ciências da computação Jimmy Magalhães. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o professor e pós-doutor em comunicação Orlando Berti e o analista de sistemas e PhD em ciências da computação Jimmy Magalhães. Sejam bem-vindos e eu queria iniciar falando assim, que tudo que envolve a inteligência artificial, em especial o ChatGPT, tem sido alvo de debate, não é isso? E, para além disso, um estudo feito pela SEMrush, plataforma de gerenciamento de visibilidade online, mostra que o Brasil é um dos 5 países que mais acessam a página do ChatGPT, com 4,3% do total do tráfego. Vocês podem explicar para a gente o que é a inteligência artificial, o que é esse ChatGPT que tanto se fala e por que esse assunto tem despertado tanta curiosidade na população? Sejam bem-vindos. Obrigado, professor. A inteligência artificial basicamente são algoritmos que tentam predizer ou agrupar alguma coisa, né? O ChatGPT ele tenta predizer basicamente a próxima palavra. Ele é tão bom porque ele foi treinado com bilhões e bilhões de dados. Por isso que ele consegue acertar muito, dar um feedback muito importante. Nesse caso em específico, o ChatGPT ele é bom porque ele fala a linguagem natural. Então, quando ele se comunica em português, se comunica em inglês, em mandarim, qualquer que seja a língua, ele está se aproximando do cidadão comum. Está saindo dos laboratórios e indo para o cidadão comum. E isso é a grande revolução que a inteligência artificial tem tomado nos últimos anos, nos últimos 2 anos, por exemplo. Então, a inteligência artificial são algoritmos que tentam predizer uma determinada situação. Exatamente. Com base em dados que são inseridos dentro de um sistema. Exatamente. Nós estamos vivendo uma era de muitos dados. Os algoritmos, eles não são novos até. Eles datam de 1940 e 1950. Essa matemática toda já foi feita antes. Só que não tínhamos dados e nem poder computacional no começo dos anos 90. Agora nós temos dados, poder computacional e os algoritmos bem formados. Então, é uma tempestade perfeita, digamos assim. Tudo convergiu para isso. Mas aí eu queria, professor Orlando, a gente sabe que o conceito de inteligência artificial é um conceito bem aberto, não é isso? E aqui o Jimmy trouxe um conceito e eu queria que o senhor também dissesse, na sua visão sobre inteligência artificial, qual é esse conceito e também falasse sobre o ChatGPT. Complementando o que o professor falou, né, falou muito bem, ele conseguiu sedimentar muito bem a questão da IA, a diferenciação dos outros sistemas, né, o professor também foi muito feliz
não é novidade, né? Quando a gente vai nas palestras, nas aulas, a gente acha que isso tudo é uma novidade. Não, já tem há um bom tempo e talvez o ChatGPT tenha chamado tanta atenção, esteja chamando tanta atenção por conta do poder de aprendizagem, né? Você faz uma pergunta, experimente aí em casa fazer essa pergunta agora para ele, sobre o programa, por exemplo, sobre qualquer curiosidade que você tenha. Faça hoje e faça amanhã. A resposta de hoje ela vai ser diferente da resposta de amanhã, com mais dados, com mais detalhes, porque ele vai aprendendo. Talvez seja a grande diferença e principalmente pela tentativa de humanização dessa ferramenta. Como essa inteligência artificial consegue se posicionar de forma tão similar à nossa linguagem, né? Exatamente. Ela usa técnicas de Deep Learning, que é um tipo de Machine Learning, né? Os artigos científicos que idealizaram o GPT, eles são até novos, de 2017, 2018. O T é um termo chamado de Transformer. Esse Transformer foi desenvolvido em um laboratório do Google, é uma ideia que foi codificada de várias formas. Por que é que ela consegue ser tão boa? Porque ela foi experimentada e a ela foi colocado uma quantidade de informação gigantesca. São livros e mais livros, todos os verbetes de Wikipedia, vários artigos científicos, páginas de código-fonte foram colocadas lá dentro. Então, ela conhece todo esse contexto. O importante do GPT é inferir que ela tem um corte até 2021. Então, ela foi treinada com dados até 2021. Existe, sim, o G é de Generative. Então, ela consegue mudar a resposta a partir de uma conversa e mudar a resposta a partir de várias semanas, basicamente porque ela consegue calcular palavras diferentes. Existe um parâmetro chamado temperatura que você, quando aumenta esse valor, ela fica mais, digamos, entre aspas, tá? Em aspas gigantescas. Criativa. Mas não é que é criativa, ela é mais aleatória em encontrar palavras. E isso causa a sensação que ela está criando um conteúdo novo, criando uma novidade. Mas se você fizer perguntas extremamente da atualidade, por exemplo, quem são os governadores, quem são os presidentes, ela vai errar, porque o nosso corte de dados é 2021. Por que foi escolhido? Não por fake news ou por qualquer outra questão. É um corte científico. A OpenAI começou, que é a empresa que detém o GPT, sim, ela começou como uma empresa de pesquisa. Ainda que tivesse um propósito comercial, ela começou. Temos que fazer um corte para começar a trabalhar daqui em diante. Porque é muito complicado todo dia estar atualizando. Ela tem uma carga de memória gigantesca. E ela cria isso porque ela cria textos interessantes, textos legais, principalmente porque nós humanos fomos capazes de criar tais textos em algum momento do tempo. E ela aprendeu isso. Se ela não ver a palavra Jimmy em nenhum momento, ou ver nenhuma palavra casa, ela não conseguiria escrever aquela palavra casa. Então, é isso que eu quero deixar sedimentado. Ela não cria, ela não tem criatividade. Ela usa uma matemática bem elaborada para tentar prever as próximas palavras, as próximas fases, dado um grande contexto. Professor Orlando, me diga uma coisa. Nesse contexto que o Jimmy está trazendo aqui, o ChatGPT, ela também não iria captar dessas informações que existem aí no mundo e que ela vai buscar. Também fake news? Ela consegue diferenciar o que é fake news do que é um texto que foi escrito realmente cientificamente elaborado? Eu não duvido que daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, né, as ferramentas que elas comecem a flertar com, em vez de questão de anos, flertar meses e flertar com dias. Há um perigo sim relacionado às fake news, mas eu defendo principalmente do lado comunicacional, né, que é o lado que eu tenho um poder de fala maior, de que não é a ferramenta ela foi criada por bem, não é a máquina, sim, não é a televisão, o celular que é o mal. O mal é a utilização disso. Algumas ferramentas de IA, em menos de 1 minuto, conseguem pegar o padrão de voz de uma pessoa e imitar. Por isso que, muitas vezes, você que está em casa, você consegue receber uma ligação aleatória dizendo que é do teu banco. Ei, responda sim ou não. Às vezes é tentando pegar para padronizar isso, utilizando sistemas de inteligência artificial para tentar aplicar golpes. Então vai ser aquela eterna briga de cão e gato, de polícia e bandido. Ou seja, mas não é a ferramenta é uma ferramenta benéfica. Jimmy, como é que as pessoas podem se precaver
ao fazer uma pesquisa, porque eu vejo muitas vezes o ChatGPT como uma ferramenta de pesquisa, não é isso? Uma ferramenta de pesquisa. A diferença, talvez, é porque ela elabora um texto, não é isso? Como precaver-se de que dentro daquele contexto não existe inserido ali uma pegadinha ou algo que não corresponda à realidade? É uma das coisas que eu bato muito a tecla. Existe um princípio na inteligência artificial chamado garbage in, garbage out. Se entrar coisa ruim, vai sair coisa ruim. E essas empresas privadas, como a OpenAI, como a Google, como a Microsoft, eles têm os códigos fechados e eles têm as propriedades intelectuais dele. Então, uma vez que eles coloquem, nosso exemplo aqui em loco do Trump, provavelmente porque toda a população estava refletindo essa comunicação trumpista. Entrou um conhecimento e ela não é que ela decidiu ser de um lado ou de outro. O conjunto de dados levou ela a ter esse viés. Então, uma vez que os dados sejam treinados, como, por exemplo, dados sexistas, racistas, xenofóbicos, não é que a inteligência artificial, que não tem consciência, não tem sentimento e emoções, ela basicamente vai aprender padrões matemáticos para decidir o que é xenofobia e o que não é xenofobia. Então, não é a maldade na coisa, não existe maldade ali, existe um algoritmo enviesado, ou existe um conjunto de dados enviesado. Dito isso, é muito complexo utilizar uma ferramenta como uma ferramenta generativa, que é o nosso caso em pauta, como uma fonte primordial de pesquisa. Eu falo isso fazendo um parâmetro com a Wikipedia há uns 10 anos atrás, aos 15 anos atrás. As pessoas usavam a Wikipedia como fontes de livros, sendo que eram pessoas que colocavam informações lá. O ChatGPT é a mesma coisa. É uma empresa que colocou dados ali. Então imagine que a OpenAI, por algum motivo, queira eleger o próximo presidente dos Estados Unidos. Ela pode retreinar todos aqueles dados e direcionar as respostas para um certo nível. Então, como fonte de pesquisa, ela é questionável. Mas como início de uma pesquisa, direcionamento de algumas atividades. Por exemplo, quem é o principal autor relacionado à comunicação social? Quem é o principal autor relacionado à inteligência artificial e processamento de linguagem natural? Aquilo ali é um ponto de partida. O que é importante, eu vi até um verbete outro dia, que daqui a 30 anos as pessoas vão comentar assim, você começava um texto do zero. O que a gente tem que entender é que ela é um ponto de partida, ela não é um ponto de chegada de forma nenhuma. Ainda porque essas redes generativas, elas em geral não têm fontes de dados, não têm links e fontes. Então, de onde veio aquela informação? Ela nem pode dizer porque ela gerou aquela informação montando frases. E essa questão da criatividade, eu também fico me questionando se os trabalhos acadêmicos que são exigidos, né, se eles vão deixar de existir também, na medida em que o ChatGPT pode ser utilizado, uma ferramenta que você constrói ali o trabalho em segundos, né? Então isso não é um risco também, porque eu fico pensando sobre essa questão, né? Já fiquei refletindo e não encontrei, confesso, nenhuma resposta de como resolver essa situação de evitar que na academia, né, os estudantes, de um modo geral, eles deixem de se utilizar unicamente do ChatGPT para produzir seus textos. A gente está vivendo uma febre de alunos que estão utilizando o ChatGPT e qualquer atividade generativa, essas IAs, como muletas, e eles acreditam piamente que estão enganando os professores. Basicamente, a gente, quando lê um texto de ChatGPT, por mais rebuscado que a gente saiba, a gente tem a vivência com o aluno. A gente percebeu que, ora, ele não fez aquilo ali. Mas nós temos discutido na academia em relação a isso, como otimizar o processo. Algumas das tentativas passam por PBL, né? Problem Based Learning. Né? A ideia de apresentar problemas, no qual o raciocínio lógico, uma inteligência artificial como o GPT, ela não tem raciocínio lógico. Mais uma vez, em essência, ela vai tentar construir a próxima palavra a partir das palavras anteriores. Em essência, lá no fim do dia, é aquilo que ela faz. Ela não tem raciocínio lógico. Quando a gente usa PBL, a gente pelo menos tenta impelir o aluno a pensar no problema para resolver, ainda que ele utilize essas ferramentas. Porque assim, vamos imaginar hoje o que seria de um jornalista sem um Word, por exemplo. Sim. O que seria de um contador sem um Excel ou uma plataforma de Excel. Uma ferramenta de contabilidade.
O que seria de um programador sem um ambiente de desenvolvimento integrado? Então, a gente tem que entender, e nós estamos muito longe, nós estamos décadas ou séculos de uma inteligência artificial que muitas pessoas chamam de inteligência artificial da singularidade. Aquela que vai saber tudo, resolver tudo, saber de tudo e todos. Nós estamos muito longe disso. Computacionalmente e em termos de lógica, nós não temos matemática para resolver isso. Vou dar um exemplo. O ChatGPT, a primeira versão, ela tinha 170 bilhões de parâmetros. Eram números que ela aprendia, 170 bilhões. A segunda versão, a GPT-4, que é a que está rodando hoje no ChatGPT, ela tem 40 trilhões de parâmetros. Se nós pensarmos esses parâmetros como sinapses, o ser humano faz, em média, 600 trilhões de sinapses em um dia. Então, elas estão muito longe do que nós temos em poder computacional. Então, a gente tem a criatividade, tem a semântica, tem as emoções para resolver um problema. Mas não é um problema ainda com solução no horizonte. E temos um grande diferencial, a consciência. Consciência, que elas não vão ter, exatamente. Bom, estamos de volta aqui aos nossos estúdios, né, com o professor e pós-doutor em comunicação Orlando Berti e o analista de sistemas e PhD em ciência da computação, Jimmy Magalhães. E voltando aqui à nossa entrevista, eu queria saber de que modo essa ferramenta ela se torna necessária na nossa vida. É realmente necessária? É outro questionamento que eu me fiz. Porque é claro que os criadores dessa plataforma pensaram que, de algum modo, ela ajudaria a população. Por outro lado, os mesmos criadores também pedem cautela sobre o seu uso. Eu vi uma entrevista, né, do Elon Musk tratando dessa questão e pedindo cautela no uso dessas ferramentas. Então, o que vocês poderiam abordar sobre essas questões? Eu diria sim e não. Não estou dando uma resposta escorregadia, não. Porque tudo na vida é sim e não. Ou seja, vai depender do para quê. Por exemplo, na universidade, os alunos perguntam, e aí, professor, vai acabar com o jornalismo? Na minha opinião, não. Talvez transforme o modo de ser e algumas funções, como outrora, não existe mais copydesk nas redações, não existe mais os revisores nas redações, não existe mais operador de telex nas empresas, operador de fax, muita gente não sabe nem mais o que é isso. Fax. Operador de fax, operador de telex, como provavelmente daqui a alguns anos ou meses não vai existir mais frentista, como vários países não existe. Você chega, bota lá tudo como em várias cidades. Cobrador de ônibus. Né? Isso, são cobrador. Várias profissões. Isso faz parte da natureza, faz parte da própria evolução humana dessa questão tecnológica. O sistema ele vai mudar porque para os preguiçosos e talvez vai gerar um fosso maior entre as pessoas que detêm esse conhecimento, que detêm esse poder dessas mediações informacionais, tecnológicas, comunicacionais, com aquelas pessoas que estão na base. Talvez esse seja o perigo de aumentar, que é algo que a gente tem debatido muito. Eu participo de um grupo que trabalha com tecnologias sociais, pensando nas tecnologias para as populações mais vulnerabilizadas, e a gente teve um arranca-rabo positivo, sendo bem nordestino, de que, você aqui está vindo dizendo que isso vai ser a solução dos problemas. Não, a gente tem que pensar no cara a cara, no olhar, ainda lá nas pessoas, mas a gente não pode dispensar uma ferramenta que pode ser super interessante para nos trazer determinadas perspectivas e está trazendo. Então, não só jornalisticamente, só trazendo aqui um dado, foi divulgado na semana passada em termos nacional, por exemplo, e nas redações o ChatGPT já é assumidamente utilizado por 49% dos jornalistas e 20% das redações já tem normas claras sobre isso, pegando no campo jornalístico. Então, assim, naturalmente, todas as áreas, eu brinquei, e eu brinco muito com ele, né? Eu me divirto muito com ele. A gente passou uma noite brincando sobre questões filosóficas, e ele foi bem filósofo. E sobre questões, eu pedi para ele fazer os cálculos do meu imposto de renda, né? E eu sou também técnico em contabilidade, nossa, em termos contábeis, ele foi muito bom. Bateu exatamente. Eu brinquei, eu fiz o meu manualmente e fiz o meu com ele. Coloquei os dados lá e ele calculou, botou só, você está esquecendo isso aqui, você está esquecendo, você não colocou. Então, assim, mas aí também a gente fala no livro. E aí, que também, isso não é algo nosso, é algo que a gente já vem olhando vários pesquisadores que têm ido sobre o ChatGPT e os outros sistemas de IA. Você tem que saber perguntar. E saber perguntar detém
conteúdo. E aí é mais outro paradoxo em cima desse fosso. Ele vai aumentando. De que saber perguntar. Perguntas, claro que sempre vai a receita do bolo, a receita do brigadeiro. Até um youtuber famoso fez a brincadeira com a receita de brigadeiro e testou o brigadeiro do ChatGPT e disse que foi o brigadeiro mais gostoso que ele comeu na vida. Mas é só, a receita de brigadeiro nós temos desde a Palmirinha, Ana Maria Braga, etc e tal. Agora, eu quero ver ele responder e me dizer qual é a altcoin que vai ser tendência nas próximas semanas aqui. Aí, já isso ela não sabe responder. Mas, por exemplo, você começar a perguntar quais foram as altcoins que faliram realmente ou que foram catastróficas de 1 ano e meio para cá, para você entender qual foi o país, qual foi a da galera de qual universidade, pode ser algo para você antecipar. É a mesma coisa do Google, é saber perguntar. É a mesma coisa dos sistemas de busca, é saber perguntar. Como você vai fazer todos os laboratórios do planeta pararem de pesquisar porque um chat consegue gerar palavras, gerar frases com coesão. Não é à toa que tanto o Elon Musk, alguns meses depois, ele lançou outra empresa usando o próprio GPT. Então, é uma questão de marketing. Em relação ao aprendizado, ao uso dessas ferramentas, eu reforço o ponto de que nós não podemos descartar que elas vão existir, elas só tendem a melhorar. A convivência com essas ferramentas vai ser como a convivência com o sinal de trânsito ou com os carros quando substituímos cavalos por carros. A preocupação era limpar as ruas e agora a nossa preocupação vai mudar para um outro problema. Como fazer os alunos raciocinarem, ou fazer os profissionais raciocinarem sobre um problema? Porque, mais uma vez, ela tem dados já treinados, ela não cria nada novo. Se ela não cria nada novo, e se o problema for novo? Nós vamos ter profissionais que vão responder do modo antigo. Então, ter a criatividade e a consciência, nós comentamos no começo, é importante para ser uma simbiose, quase que uma simbiose entre uma tecnologia que é um expoente, é revolucionária, ela é importante, a gente não pode descartar, porque se a minha empresa de análise de dados não usar o GPT, a sua empresa pode utilizar. E você vai ganhar 6 meses na minha frente. Então, isso a gente tem que saber utilizar da melhor forma possível e sabendo que, como ela, não é que ela mente, ela erra. O que a gente chama é alucinar. Uma IA alucina, e esse conceito de alucinar é um pouco controverso, porque só se alucina quem tem consciência. Mas na literatura a gente acha esse termo de alucinar. É quando a gente pergunta por coisas muito parecidas. Por exemplo, se eu perguntar por um elemento A e um elemento B, que eles têm uma história muito parecida, uma vivência, trabalham no mesmo setor, provavelmente ela vai confundir as duas histórias e falar que o fulano exerceu o trabalho do ciclano. Mas por quê? Porque ela matematicamente tentou calcular alguma coisa e, opa, essa daqui ele é o secretário, esse aqui era o presidente. Ou esse aqui é o presidente e esse aqui é o secretário. Por quê? Não é que ela errou, ela calculou uma probabilidade e a alucinou. E esse é o problema. As pessoas sem uma... Não existe dolo. Não existe dolo, exatamente. E esse tem um grande problema fundamental aqui. Imagine uma pessoa que não tem conhecimento de causa sobre aquele assunto. Aquilo vira uma fake news sem necessariamente ser o propósito de ser uma fake news. Ele diz, opa, se o ChatGPT acerta em tudo, ele acertou o brigadeiro, ele acertou o fulano, acertou o Beltrano, fala com precisão de Dom Pedro II. Se ele falou isso, é porque é verdade. Eu não tendo o crivo e o conhecimento necessário para fazer essa distinção, diz, opa, pode ter alguma coisa errada. É como se, por exemplo, eu sou da área da computação, sou formado em ciência de computação, mestrado, doutorado na área de computação. Uma vez eu testando, conversando com ela, digamos assim, eu chamo de ela, não chamo de ele, não, chamo de ela. Eu pedi para ela fazer um habeas corpus. E eu pedi para ela ser mais específica, fui incrementando o contexto dela e ela me gerou um texto de mais ou menos umas 4.000 palavras. Eu olhei aquele texto e disse, que texto lindo, eu posso peticionar no processo judicial eletrônico que o juiz com certeza vai dar grande causa. A ordem. Chamei um colega advogado, isso aqui foi um aluno do 3º semestre que fez isso. Por quê? Eu não tinha o crivo para dizer se aquilo era... O texto estava bonito, o texto estava lindo, o texto para mim estava coeso, mas para um advogado experiente, ele disse, parece um aluno de 2º, 3º semestre que está aprendendo a fazer um habeas corpus.
E aqui, dando continuidade à nossa entrevista com o professor e pós-doutor em comunicação, Orlando Berti, e o analista de sistemas e PhD em ciência da computação, Jimmy Magalhães. E eu queria trazer uma informação de que um relatório do Grupo IB, divulgado no último dia 20 de junho, mostrou que mais de 100 mil credenciais de contas abertas no ChatGPT apareceram em mercados ilícitos da Dark Web no período de um ano, entre junho de 2022 a maio de 2023. O Brasil, inclusive, apareceu entre os países atingidos. E aí eu queria perguntar, que cuidados os usuários devem ter ao fazer uso da plataforma? Principalmente de não acreditar em tudo que vê, principalmente de não acreditar em tudo que escuta, principalmente de não achar que aquilo ali é a solução para os problemas, ou seja, é voltar no cara a cara. Eu, particularmente, só trato de assuntos bancários com o meu gerente. Eu tenho um gerente, ele. Qualquer outra pessoa do banco, não trato, não resolvo, ou pelo app, ou então espero 24 horas, porque até o do meu banco, eu sou cliente do banco mais tradicional do país, que tem sistemas de segurança incríveis. E o que acontece nesse banco? Um dia desse eu recebi uma ligação, é o seu Orlando, tal, que mora em tal lugar, que é cliente do banco tal, agência tal, é que tentaram clonar o seu cartão. A gente está prezando do número do cartão para a gente bloquear ele aqui. Isso cai. Um dia desse, uma pessoa querida me pediu apesar de não ser especialista em segurança, mas eles sabem que a gente mexe um pouquinho comunicacionalmente com tecnologias. Orlando, e essa extensão RU, isso é um site russo, isso aqui é igual. Você ganhou... eu não lembro mais o que era. Se ganhou uma coisa, ninguém sai dando nada de graça. Então, assim, é o primeiro ponto, desconfiar, ser cético e ser cética nisso. É o principal ponto. Ir atrás, olhar as fontes, que isso vale não só para o que a gente recebe de conteúdo, mas os conteúdos jornalísticos, os conteúdos do WhatsApp, no Telegram. Então, assim, é literalmente voltarmos a sermos desconfiados. Eu que sou um rapaz do interior do estado, a gente tinha aquela muita desconfiança quando chegava alguém santo demais, alguma coisa, a gente tem essa desconfiança meio mineira, né? Há um dito popular brasileiro, sejamos mais mineiros do que afoitos nisso. A gente sabe que as informações, elas circundam com uma velocidade, por exemplo, recentemente caiu o terceiro avião aqui em Teresina, e as pessoas estavam colocando as imagens do segundo, como de novo. Então, assim, porque muitas vezes aquele afã de dar informação. Então, mais uma vez, dar um passo atrás no ceticismo, ou seja, de acreditar, de checar. Hoje nós temos vários mecanismos de checagem na própria internet. Uma foto que você recebe, é possível saber se ela é verdadeira, de onde é que ela vem, o vídeo, tudo. Claro, os sistemas de inteligência artificial, eles estão se profissionalizando. Por exemplo, as deepfakes, provavelmente no ano vindouro, que será um ano eleitoral, vai ser utilizadas de uma maneira gigantesquíssima. Uhum. E aí, mais uma vez, é a gente começar a ver o histórico das candidatas, dos candidatos, e entender um pouco, e talvez até o próprio processo eleitoral da cidadania. A responsabilidade principal talvez seja de não dizer o joio do trigo, porque às vezes as pessoas querem joio, mas de dar o direito de dizer, você está consumindo joio propositalmente, mas você sabe que é joio. Uhum. Porque muitas vezes pinta-se o joio de trigo e as pessoas, não, esse aqui é o trigo de melhor qualidade, esse trigo aqui ele foi gourmetizado, porque o influencer, às vezes você nem sabe quem é aquela pessoa. E talvez isso seja positivamente o fundo do poço para que comecemos a ir no movimento agora ascendente, justamente para que possamos evoluir nisso. Eu acredito que, como houve as polêmicas há uns 10, 15 anos com os sistemas de busca, talvez o ChatGPT tenha vindo ou para acabar, eu acredito, eu não sou fatalista nesse sentido, mas principalmente para reverberar e dizer, sociedade, e principalmente depois desse período pandêmico, né? Talvez toda essa problemática de fake news, essa problemática da gente hoje, será que é verdade? Não, tenha sido muito ecoado por conta do alto consumo que nós tivemos, uma boa parte da população ficou em casa, acessou mais, e nós acessamos isso de uma maneira rápida demais, meteórica,
e que agora esse meteorismo está explodindo, alguns lugares explodindo, outros não, e a gente está, opa, peraí, isso explode, isso não. Talvez a gente esteja agora no momento de dar os passos atrás para podermos, consequentemente, evoluirmos à frente. Muito bem. Sim, Nós vou pegar o gancho de que não existe almoço grátis, né? E eu falei no começo que o ChatGPT ele tem um corte até 2021. E nada garante, extremamente nada garante, que todas as perguntas que estejamos fazendo para ele em todo o planeta, inclusive o Brasil é um dos países que mais utiliza o ChatGPT, eles não sejam fomento para o próximo treinamento dele. Nada garante. Então, perguntar coisas sobre o banco, perguntar coisas sobre imposto de renda, perguntar coisas sobre muito pessoais, provavelmente a gente estaria alimentando um futuro treinamento dela com os nossos dados. Existe até um grupo de artistas nos Estados Unidos que o ChatGPT, a OpenAI, ela além de ter o ChatGPT, ela tem uma ferramenta chamada DALL-E. O DALL-E é um gerador de imagens. Então eles perceberam que ao gerar várias imagens, esse grupo de artistas descobriu que naquelas imagens estavam os traços deles. Os traços de pintura, de desenho. E eles estão processando a empresa OpenAI para o direito de propriedade autoral, deles. Né? E em nenhum momento eles assinaram nenhum documento para a OpenAI para usar os dados deles. E nós não ganhamos almoço grátis, mas nós estamos dando almoço grátis para a OpenAI. Perguntando a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, milhões e milhões de vezes, e eu me incluo nesse conjunto. Assim, a gente tem que ter um cuidado de não tentar colocar dados sensíveis, como CPF, como conta, como informações muito críticas, que elas podem, em algum momento, algum fatídico momento no futuro, fazer parte do treinamento. E se ela faz parte do treinamento de uma nova geração, possivelmente não vai ser só eu que vou acessar. Qualquer um vai ter acesso a esse padrão aprendido com os meus dados também. Eu vi um documentário que passou, e aí eu achei interessante uma frase que diz o seguinte: quando você está utilizando um serviço que é gratuito, né, é porque, na verdade, você que é o produto. Você que é o produto. Sim. Então, é bem interessante. É bem verdade isso. Verdade. Todos esses sistemas, desses aplicativozinhos que você instala, tire sua foto para botar você mais bonito, de super-herói, de super-heroína, é tudo para pegar as tuas faces. Por exemplo, falando jornalisticamente, a FIDA, muita gente não sabe, até do campo jornalístico não sabe o que é a FIDA. A FIDA hoje é a apresentadora mais famosa do Kuwait, mas ela é uma apresentadora virtual. O que é que eles fizeram? Pegaram, não é que obrigaram, no sistema de recenseamento, todos os cidadãos do Kuwait tiveram que tirar fotografia digital. Você vai ter uma carteira agora assim, assim, assada, você tem que vir aqui, tirar a tua fotinha, tal. E construíram a FIDA em cima do padrão mediano do kuwaitiano. O Kuwait tem mais mulheres do que homens, por isso que a FIDA é uma mulher. Se o Kuwait tivesse mais homens do que mulheres, seria um apresentador. E ela tem todos os traços médios do kuwaitiano. Quem que garante? O Kuwait é um país pequeno, rico, por conta do petróleo, mas pequeno. Mas o que é que garante? Hoje a Estônia é um país também totalmente informatizado, tudo é digital. O que é que garante daqui a alguns anos ou meses todos os nossos padrões? É muito fácil hoje com a Gugada, com sistemas de banco de dados. Só permita uma curiosidade, como o sistema de banco de dados é um pouco perigoso. Meu pai morreu há 33 anos. Até hoje a gente recebe ligações de pessoas perguntando alguma coisa, tentando oferecer produtos. Porque aquelas pessoas que compram os bancos de dados, como o telefone não mudou, então há muito disso. Nós somos hoje um algoritmo, nós somos hoje um número, não é mais o Orlando, não é mais o Jimmy, não é mais o professor Campelo. Hoje nós somos o número 37.735/15ABC que faz isso, porque tudo está nos nossos dispositivos móveis. O McLuhan, quando chamava ele de louco, no final da década de 60 início da década de 70, que ele dizia que nós seremos o meio, o nosso corpo é o meio, já prova. O nosso smartphone está na nossa vida. O meu dispositivo, ele conta meus passos, ele pergunta a hora que eu dormi, ele pergunta se eu dormi bem, não é porque ele é bonzinho, é justamente para poder vender os meus dados, que ele sabe, esse aqui dorme mal, então ele vai lá, esse aqui tem determinado plano de saúde, então nós somos dados. A pergunta do milhão é como... eu vou ser uma pessoa desconectada, eu vou morar nas montanhas, eu vou lá para
falando bem piauiense, eu vou lá para Pedro II, que é a cidade que tem a temperatura mais agradável, vou lá para o Morro do Gritador, que é super gostoso, 22 graus, 23, e me desconectar do celular? Talvez não, mas sempre procurar entender que tudo isso, ler os termos. O próprio ChatGPT tem os termos e provavelmente não duvide, como todos os bancos, como todas as empresas computacionais, eles vão evoluindo e está lá, você aceita os dados, você aceita que instalando esse app bem aqui no teu celular, a gente vai te ouvir. Vocês com certeza já viram, eu estou pensando em comer um peixe, aí já vai, peixe gostoso, tal, tal. Olha, o meu time X, ingressos do time X, se ele está na Libertadores, na Sul-Americana, no Brasileirão. Por quê? Porque a gente libera literalmente isso. Então, assim, e os sistemas de inteligência artificial, eles vão evoluindo isso. Mas ficar com medo, particularmente eu não tenho medo. Eu sou bem mineiro nesse sentido, particularmente falando. Que é a dica que a gente dá. Né? Todo mundo tem que ficar... Cuidado ao clicar, leia os termos. O último termo de privacidade que eu li, eu demorei 67 minutos, porque eu acho que eles também fazem de propósito com a letrinha. Mas eu vou ler, eu vou cronometrar aqui só por curiosidade quanto é. E lá ele dizia tudo isso. Você concorda? Não, infelizmente esse aqui eu não vou poder te utilizar, porque ele está pedindo para liberar, inclusive, minha localização. Então ele sabe o que eu faço, como eu faço, por onde eu ando. Bom, infelizmente o nosso programa, o programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim. O debate aqui está muito interessante, temas para vários outros programas. Mas antes de pedir aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Durante os dias 4, 5 e 6 de julho, acontece no prédio da FIEP um ciclo de palestras, debates e ativações para despertar os jovens através de novas ideias, novas tendências e novos formatos. Esse momento faz parte da programação do Piauí Pop e apresenta a maneira que o evento enxerga o futuro, valorizando a capacidade produtiva e acreditando no potencial empreendedor e incentivo dos jovens piauienses. O espaço terá o objetivo de fomentar discussões sobre a tecnologia, sustentabilidade, economia criativa e responsabilidade. Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu vou passar a palavra para os nossos entrevistados, para que possam fazer suas considerações finais. Já quero, de antemão, agradecer muito pela presença de vocês. Foi um debate assim, interessantíssimo, muito. Acho que o nosso telespectador vai aproveitar muitas das informações que foram colocadas aqui e fique à vontade aí para as suas considerações finais. Quer dizer que é um prazer estar aqui, um prazer aprender com os senhores, aprender com isso que a gente aprende todos os dias, convidar as pessoas para lerem o livro, né? O livro é gratuito, vocês podem baixar lá no site da editora da UESP e tudo, ele se chama ChatGPT Evolução, o Fim do Jornalismo, é uma provocação. A gente está escrevendo um segundo, a gente está fazendo um teste lá no nosso mini laboratório da universidade, também com outras perspectivas, talvez daqui a uns 4, 5 meses a gente lance o segundo, e dizer que continua à disposição, nós, a UES, continuamos à disposição, é uma honra aprender. E detalhe, você que está em casa, você que está nos diversos ambientes nos vendo, repito, sempre seja cético, sempre seja cética. Ou seja, não é achar que isso eu vou ser contra, mas sempre preste atenção, leia, vá lá, tudo, compare, porque é o que a principal mensagem que a gente deixa quando a gente fala sobre não só os sistemas de IA, mas você tem que ser desconfiado e desconfiada. Obrigado. Vamos lá. Eu vou agradecer o convite. Eu aprendi muito hoje aqui, achei muito interessante a conversa. E primeiro, eu queria dizer que a gente tem que entender que toda inovação, ela traz um certo desconforto, com certeza. Quando o celular veio, desconforto para o telefone. Quando o computador, a internet veio, desconforto para os outros meios de comunicação. O importante é que nós saibamos nos adaptar a essa evolução. Claro, mais uma vez, com o crivo social, econômico e um pezinho atrás. Inovação é importante, mas cuidado com os seus dados, cuidado com as informações e como você usa as ferramentas e não usá-las de muleta é importantíssimo. Aquela história, ferramenta é boa, a caldo de galinha também. Então a gente tem que usar com parcimônia e da melhor forma possível. Bom, agradecemos aqui aos nossos convidados e também à sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema o Dia, e do WhatsApp 869-9911-2111.
Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema Um Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.